neuropsicologia, toda vez que a gente ouve essa aglutinação linguística, começando pelo neuro, é porque nós estamos falando de neurociência aplicada àquela determinada área. Para nós aqui, essa noite, neuroarquitetura, e abaixo dela vem um grande guarda-chuva que a gente vai conversar sobre ele também. Lori, o que seria essa nossa neuroarquitetura, né? Então, a gente vai entender como que nós podemos utilizá-la a nosso favor. Mas eu estava descobrindo que o pessoal do IPOG aí de Maceió, eles têm um carinho muito grande por mim, estão sempre aí, né, me tratando muito bem, né? Nossa, Lori, vamos lá, vamos fazer essa noite. Mas eu descobri que eles têm um carinho maior ainda por vocês. E aí a Ana me disse assim, Lori, olha, a gente, né, vai ter um prazer imenso em recebê-lo lá hoje à noite, mas tem uma galera muito, muito especial, você, por favor, não me chegue de mãos abanando. Você não chegue lá para dar sua palestra, enfim, deu. Então a gente vai fazer uma coisinha aí promovida pelo IPOG de Maceió. Eu não sei se todo mundo conhece, mas este aqui é o primeiro livro sobre neuroarquitetura do Brasil, é de minha autoria, e aí nós vamos fazer uma brincadeirinha, a gente vai fazer um sorteio de um desses aqui, ao longo da nossa palestra aqui. Na verdade, esse aqui para mim é um filho, e é como um bebê mesmo, são 3 quilos, mas esse aqui, físico, ele não existe mais, né? Infelizmente, a edição está esgotada, mas ele existe na versão digital, né? Ele está disponível na Amazon, na versão digital. Não é uma exclusividade do Kindle, aquele aparelhinho, né? Pode ser lido em celular, em tablet, em computador, enfim. Então, a gente vai sortear um digital, porque realmente esse aqui ele não existe mais. Então, a gente vai fazer uma brincadeirinha para fazer esse sorteio, e a brincadeirinha vai ser via Instagram, tá? Então, eu pedi uma gentileza a vocês. Aqui na minha tela, vocês estão vendo que tem o meu nome e tem o arroba do Instagram. Então, é só ir lá no Instagram e, assim, como eu vou usar depois um plugin dele, quem não segue, só começar a seguir, e quem já segue, curte qualquer coisa lá que queira curtir. Não tem nada específico, é só para depois a gente pegar o movimento ali do Instagram para a gente poder fazer o sorteio, tá? Então, esse aqui a gente vai sortear, e depois a Ana, que me trouxe essa incumbência, ela disse, você tem que pagar um pedágio para entrar na palestra, depois eu vou dividir com você a artimanha do sorteio, tá? Vou deixar aqui para depois a gente falar mais um pouquinho dele. Bom, então, já paguei a parte inicial do pedágio, Ana, então agora eu vou começar o nosso papo em si, tá? Vamos lá, então. Quando a gente fala de neurociência aplicada à arquitetura, vamos começar entendendo o que é essa neurociência, né? Neurociência é o estudo científico do sistema nervoso. Se nós formos trazer isso para um diálogo bem coloquial, para uma compreensão bem cotidiana, nós estamos falando dos mecanismos de funcionamento do cérebro humano, né? E a hora que nós entendemos esses mecanismos, nós começamos a perceber que essa compreensão pode ser aplicada em diversas áreas. Por isso que a gente usa hoje, né, esse neuro aplicado em inúmeras áreas, né? A economia, o marketing, o business, enfim, e a arquitetura se apropria disso também. E o que me traz de benefícios é conhecer o mecanismo de funcionamento do cérebro humano? Tudo. Porque, afinal de contas, tudo que nós fazemos, independentemente da esfera, fazemos para humanos. Então, se nós compreendermos como que esse mecanismo funciona, nós temos o lado de cá, o lado do que nós fazemos, muito facilitado. No campo da neuroarquitetura, a gente consegue trabalhar com elementos que se tornam ferramentais de projeto. E a gente vai conversar sobre alguns deles aqui. Bom, como que isso chega até nós, então? Como que isso começa, né? Não vou mergulhar na história, mas só para a gente entender um pouquinho esse cenário. A arquitetura, a longa data, já havia percebido a importância de entender cada vez mais dos usuários, ou seja, entender cada vez mais de pessoas. Não é à toa que há algumas décadas nós temos uma disciplina dentro da formação da arquitetura que é chamada de psicologia ambiental. Quem é aqui da área certamente já se debruçou sobre o tema. A psicologia ambiental ela é configurada em cima de um campo que nós chamamos campo observatório. Então vamos lá. Aqui se dedica a psicologia ambiental a melhor compreender a psique do humano em um ambiente. E o que é esse campo observatório? Nós temos um determinado espaço, um determinado ambiente, colocamos pessoas
a experienciar esse espaço e observamos o comportamento delas. Como que essas pessoas se apropriam desse espaço? Como que essas pessoas se movimentam por esse espaço? Como que essas pessoas criam uma conexão com esse espaço? Como que essa psique se comporta lá dentro? Bom, com a chegada da neurociência aplicada à arquitetura, no nosso caso, nós vamos entender que a neuroarquitetura, ela não nega a nada. Muito pelo contrário, ela adiciona conhecimentos a muitas coisas. E aqui nós temos o advento da ciência fazendo parte disso. Então, a neurociência aplicada à arquitetura começa a me trazer respostas fisiológicas, respostas biológicas em relação ao que está acontecendo com as pessoas. E através desse processo, através desse conhecimento, nós conseguimos trabalhar de forma projetual no modo preditivo. Ou seja, nós conseguimos antecipar ou em alguns casos até visualizar qual seria o movimento comportamental de um dado público ao utilizarmos determinada dinâmica projetual para um espaço específico. Então vamos começar isso de uma forma tranquila, de uma forma bem leve. A primeira coisa que a neuroarquitetura faz é dividir muito bem dois vocábulos. A neuroarquitetura, ela separa muito bem os vocábulos espaço do vocábulo lugar. Apesar de no dia a dia, para nós, espaço, lugar, ser praticamente a mesma coisa, na neuroarquitetura eles são completamente diferentes. E nós vamos entender agora quais diferenças são essas. O espaço é a espacialidade que me cerca. Neste momento eu converso com vocês no escritório aqui da minha casa. Cada um de vocês está em um ambiente agora, seja no seu escritório de trabalho, seja na sua casa, seja na casa de um amigo, seja, enfim, vocês estão dentro de um espaço, de uma espacialidade. Lugar é quando uma determinada espacialidade para cada um de nós ganha um valor emocional. Quando nós temos um valor emocional depositado em uma espacialidade, esse espaço passa a ser um lugar. E qual é a diferença aqui? Olha que interessante. O cérebro humano só é capaz de guardar, de armazenar lugares, não espaços. Vamos fazer um teste? Imaginem que eu fizesse um pedido agora para vocês. Esse pedido fosse assim: por favor, faça uma lista de 100% dos espaços que você já frequentou na sua vida. 100%, não pode deixar nenhum de fora. Será que você conseguiria fazer essa lista? Muito provavelmente não, né? Mas se eu mudasse o pedido, se eu pedisse assim: por favor, faça uma lista de todos os espaços que você lembra que você já visitou na sua vida. Agora ficou fácil fazer a lista, né? Os espaços que eu lembro. E se essa lista fosse cronológica, ela seria mais ou menos assim: a casa onde eu passei a minha infância, a casa dos meus avós, a minha primeira escola, a primeira cidade que eu recordo de ter viajado com a minha família, a universidade, a casa de um amigo querido. Eu vou lembrando de espaços que, para mim, têm valor emocional. Do contrário, não teria por que recordá-los. Ou seja, lugares são espaços memoráveis. Quando eu gero uma atribuição emocionalizada dentro de um espaço, ele se torna um lugar para um determinado público. E aí ele se torna memorável. Aquele público, aquela pessoa, aquele grupo de pessoas guardam essa espacialidade para si, por algum motivo. Vamos entender como que esse processo ocorre, para a gente perceber como que a neurociência começa a contribuir conosco. Eu vou usar alguns nomezinhos aqui, mas eu não quero que vocês fiquem assustados, tá? É só para eu trazer neurocientificamente a explicação do que a gente está falando. Vou usar uns nomezinhos, não se assustem aí, tá? Existe uma região do nosso cérebro que é chamado de sistema límbico.
O sistema límbico, ele é, em rápidas e superficiais palavras, ele é o nosso gerente emocional. É ele que gerencia as nossas emoções. E ele se chama sistema porque dentro dele temos várias estruturas, pequenas estruturas cerebrais. E uma delas que nós vamos conversar, chama-se hipocampo. O que essa estrutura hipocampo faz? O hipocampo tem a faculdade de fazer duas coisas muito interessantes. Obviamente que tudo do nosso cérebro é muito interessante, mas vamos ficar aqui nas possibilidades do hipocampo. O hipocampo, ele é responsável por fazer o nosso mapeamento espacial. É o meu hipocampo que agora me diz assim, Lori, se você levar a mão muito à frente, você vai tocar na tela. Se você levantar, cuidado que aqui tem uma cadeira. Ou seja, o hipocampo está fazendo mapeamento espacial, tanto no macro, quanto no médio, quanto no micro. Se você vai digitar alguma coisa no computador, você tem que calcular onde estão as letras. Quem faz esse mapeamento para nós é essa estrutura chamada hipocampo. E o hipocampo, simultaneamente, participa do processo de formação de memórias. Olha que interessante. Uma única estrutura cerebral tem a capacidade de mapear o espaço e participar das minhas memórias. Isso significa que em determinado momento do processamento da informação, espaço e memória estão grudados. Vamos fazer um outro teste. Eu gosto de fazer coisas bem do dia a dia assim para nós. Vamos imaginar que você está saindo de casa e no ato de sair de casa você percebeu que está sem as chaves, perdeu as chaves. Não sei onde estão as chaves. Como é mesmo o exercício que a gente faz para localizar as chaves? A gente faz um exercício mais ou menos assim. Eu estava lá no quarto eu peguei a minha mochila, mas lá não mexi nas chaves. Depois eu dei uma passadinha na sala eu peguei meu caderno de anotações, eu peguei uma agenda, mas ali eu não mexi em chave também. Depois eu dei uma passadinha na cozinha para tomar um copo d'água. Ah, já sei, deixei as chaves na cozinha. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Espaço e memória grudado. Espaço e memória grudado. Por quê? Porque eu tenho uma região cerebral que está mapeando o espaço e participando do meu processo de formação de memória. Vamos ver isso também no dia a dia de um outro jeitinho? Eu percebo que a maioria das pessoas que estão aqui conosco, para não dizer praticamente todas, são bem jovens. Mas ainda assim, acredito que já tenham vivenciado algo similar. Alguém aí já passou por uma situação parecida com isso? Você está em um determinado ambiente, vamos imaginar que você está fazendo uma atividade, sei lá, projeto, você está ali trabalhando, né? Você está projetando. E aí, naquele momento, você está ali organizando o projeto, quais são as referências que você vai utilizar, quais foram as demandas do cliente, que prazo que você tem, como que eu vou organizar isso, como que eu já vou começar a configurar o projeto, enfim, total foco atencional nisso e, de repente, vem um flashzinho. Preciso pegar tal coisa. Mas você continua, né? Nossa, agora eu vou ter que preparar essa planta. Não, como que eu vou fazer a apresentação? Poxa, no vídeo, que musiquinha que eu vou usar? Não, peraí que eu já vou organizar algumas coisas aqui. E no meio disso, preciso pegar tal coisa. Mas você continua com total foco atencional ali, organizando tudo, enfim, e de repente você faz assim, tá, vou lá pegar esse negócio. Aí você sai do ambiente onde você está e você vai até o outro ambiente para pegar o que você queria pegar. Já aconteceu com alguém aí de você chegar lá no outro espaço e ao chegar lá você ter uma reação mais ou menos assim? O que que eu vim pegar aqui? O que que eu ia pegar aqui? Gente, essa profissão vai me matar. O que eu vim pegar aqui? O que que é? Gente, eu vou morrer doido. O que que eu vim pegar aqui? E aí você fica naquela agonia e desiste. A hora que você desiste, você volta para o primeiro ambiente que você estava. Aí quando você chega naquele ambiente, você entrou nele, você faz assim, era tal coisa que eu ia pegar. Já aconteceu algo parecido com alguém por aí? Hipocampo em ação, neuroarquitetura.
Quando eu estava naquele primeiro ambiente, organizando o projeto e organizando o que eu precisava fazer, o meu hipocampo estava lá, mapeando o espaço, macro, intermediário e micro, eu estou organizando as coisas, eu estou abrindo arquivos, enfim, e gerenciando memórias, o que o cliente pediu, qual é o meu prazo, como que eu vou fazer isso, em que momento que eu vou usar essa informação, enfim. E aí veio esse flashzinho, pegar tal coisa. Mas o meu foco atencional estava todo voltado a concatenar as informações que eu precisava para fazer aquele projeto. Foco atencional nisso. E um flashzinho no meio. A hora que eu troco de ambiente, a hora que eu vou para outro espaço, o meu hipocampo faz assim: opa, ambiente novo, mapa novo, memórias novas. E aí eu fico, mas o que eu vim pegar aqui? O que eu vim pegar aqui? O que eu vim pegar aqui? Quando eu volto para o primeiro ambiente que eu estava, quando eu entro lá, o meu hipocampo faz, esse ambiente aqui eu já conheço. Eu já mapeei esse ambiente aqui. E nesse ambiente tinham essas memórias em função do projeto. E junto com elas, aquele flashzinho, pegar tal coisa. Aí eu racionalizo o processo, vou lá e pego. Tá fazendo sentido o que a gente está conversando? Sim. Então a gente vai começar a entender que o espaço e a configuração da memória, eles estão sendo processados numa mesma estrutura. Mas olha só, lembra que essa estrutura se chama hipocampo e ela está dentro de um sistema maior chamado sistema límbico, que cuida do quê? Das minhas emoções. A hora que eu estiver dentro de um ambiente, o qual está sendo mapeado, e está participando de configurações de memória, se acontecer alguma coisa aqui que me emocione, hipocampo dentro do sistema límbico, o meu hipocampo vai fazer assim: opa, isso aqui é para guardar. Isso aqui tem importância. Isso aqui vale a pena ficar armazenado aqui num arquivinho. E aí esse ambiente, esse espaço se torna um lugar. Ele se torna memorável para nós. Essa construção de lugares é o papel da neuroarquitetura. Em arquitetura, nós estamos trabalhando com inúmeras questões voltadas também ao usuário, a parte de conforto, uma Professor, resolução. Sim, sim, tem uma pergunta aqui interessante da por favor. Edi, Edi Ellen Brito. Quem tem TDAH tem alguma diferença nesse processo dos ambientes? Vamos lá, perfeito. Muito obrigado pela pergunta. Edielen, não é? Acertei o nome? Perfeito, obrigado. Obrigado pela pergunta e por estar aqui conosco, Edielen. Sim, tem diferença. E não apenas se a gente estiver falando do déficit de atenção, mas se a gente estiver falando também de outras situações vulneráveis também. Quando a gente tem esse déficit de atenção, é porque nós temos o mapeamento ou o processo de mapeamento feito, olha que engraçado, geralmente diz assim, é meio desordenado. Não, geralmente é rápido, né? É um processo rápido para isso. E justamente por essa velocidade é que a gente tem essa questão do déficit de atenção. Qualquer coisa que esteja acontecendo aqui interfere no meu processo de mapeamento. Eu tenho mais sensibilidade a isso. E aí eu vou ter algumas distinções. Ainda assim, o fator primordial para que a gente tenha transformação do espaço em lugar vai ser a questão emocional, né? Eu vou ter um mapeamento diferenciado, eu vou ter um mapeamento mais veloz, mais articulado, né? Um mapeamento mais dinâmico, mas se não houver uma condicionante emocionalizada, ele só vai ser mais dinâmico. Né? Se eu tiver uma condicionante que trabalhe a questão emocional, aí então eu tenho a condicionante do lugar. Se a gente pegar um paralelo, Edielen, a gente pode falar de alguns públicos especiais, né? A gente pode falar, por exemplo, do espectro do autismo, a gente pode falar, por exemplo, de pessoas que são acometidas por Alzheimer, né? Então, por exemplo, se alguém conhece ou tem algum caso, né, na família de alguém que tenha desenvolvido Alzheimer, deve ter percebido que essa pessoa ela não consegue configurar memórias recentes, que a gente chama de curto prazo,
mas ela lida muito bem com as memórias de longo prazo, né? Então, você começa a conversar com essa pessoa sobre algo lá atrás, ela discorre sobre isso, né? Ela consegue trazer isso à tona. Então, por exemplo, não sou médico, não posso falar pela área médica, mas vários estudos apontam que pessoas que têm Alzheimer e já têm uma idade avançada, não é saudável trocá-las de residência, por exemplo. Porque vamos imaginar assim, essa pessoa ela tem uma vulnerabilidade no seu hipocampo, né? E aí você troca ela de ambiente e ela já não tem mais a condicionante de gerar memórias de curto prazo, essa pessoa vai ter um processo de mapeamento sem registro nenhum de memória. Então, ela se sente muito mais perdida, ela se sente muito mais debilitada, ela não consegue gerar conexão, porque ela não consegue organizar uma memória de curto prazo. Então, ela se sente literalmente perdida. E aí a gente começa a ter, normalmente, um declínio cada vez maior cognitivo que vai fazendo com que a doença atinja níveis mais elevados, né, mais severos. Então, esse é um processo que a gente cuida bastante. Então, sim, quando nós temos aí uma neurodiversidade, né, envolvida, a gente sempre vai tomar conta de alguns aspectos, né? Não existe uma resolução ou uma técnica que nós possamos dizer isso funciona para todo mundo. Esse todo mundo não existe, né? Nós vamos ter, claro, projetos onde nós temos a possibilidade de lidar com um público muito investigado, por exemplo, em âmbito residencial, né? A gente consegue investigar aquele público efetivamente, mas em outros aspectos não. Quando nós começamos a falar de um projeto, por exemplo, comercial, né? A gente não consegue fazer isso. Então a gente faz por uma massividade do público e a gente vai ter desvios no meio do caminho. Mas quando a gente tem essa possibilidade, sim. E hoje isso muito utilizado, a gente vai falar sobre alguns conceitos daqui a pouco, mas muito utilizados em áreas bem específicas esse tipo de cuidado. Inclusive a neuroarquitetura hoje ela já é utilizada também como auxiliar de diagnóstico, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre design salutogênico, que é mais voltado para a área da saúde, e aí depois, se eu me esquecer, alguém me ajuda a recordar do espaço sendo utilizado também como um dos elementos do próprio diagnóstico, né, para a gente diagnosticar algumas coisas. Bom, espero ter conseguido responder a contento aí, Edilene. Qualquer coisa, fica à vontade para questionar novamente. Então, esse processo ele vai avançando para nós de diversas formas, né? Nós vamos entendendo que ao compreendermos melhor esse mecanismo de funcionamento do cérebro humano, nós conseguimos chegar a passos além do que a arquitetura nos deu. Só vamos sempre ter em mente que há e sempre haverá a boa arquitetura. Neuroarquitetura, ela não substitui uma boa arquitetura, né? Ela acrescenta coisas a uma boa arquitetura. E esse guarda-chuva que a neuroarquitetura abre, traz sob ele vários aspectos. Então, a gente começa a falar, por exemplo, sobre neurodesign. No neurodesign, quando nós estamos usando a mesma condicionante para o produto ou o objeto, a gente pode falar de design de mobiliário, de design de produto, a gente está trazendo as mesmas condicionantes para cá. Nós falamos sobre neuroiluminação, né? A gente daqui a pouquinho vai conversar um pouquinho sobre a neuroiluminação, que é quando a gente está falando dos aspectos fisiológicos da luz e não os aspectos visuais da luz. E dentro de cada um desses vão abrindo-se mais ramificações. Então, hoje é muito comum a gente ouvir falar sobre design emocional, sobre design afetivo, sobre design salutogênico. Falávamos agora, né, pessoas com idade avançada, sobre gero design. Então, a gente vai percebendo que temos uma gama de possibilidades para que isso ocorra, né? Talvez dessas ramificações, hoje, a mais falada, a mais promulgada, seja o chamado design biofílico, né? Que é quando nós trabalhamos com a questão da biofilia voltada para o projeto, né? Num primeiro momento, o design biofílico ele foi simplificado ao extremo e, portanto, ele foi mal utilizado, né? Não, vamos colocar a vegetação no espaço e a gente está fazendo design biofílico. Ok, a vegetação é um elemento vivo e, portanto, ela faz parte da integração do design biofílico. Mas o design biofílico em si, quando nós estamos trabalhando vida dentro do espaço,
é muito mais do que a vegetação, né? São todos os elementos que me remetem a uma condição de vida, de estar vivo nessa espacialidade. Então, a vegetação, sim, ela faz parte, mas a gente também vai falar de iluminação natural, ventilação natural, os materiais, a organicidade, vários elementos aqui, a própria dinâmica de conformação do espaço, de composição, mas sempre levando como a priori o principal bio do biodesign, né? Da biofilia. Eu ser vivo dentro daquele espaço. Então, o design biofílico começa a ser utilizado amplamente para várias questões, e dele também se derivam vários outros, né? Quando nós falamos de design biofílico, a gente sempre vai tentar que nós podemos trabalhar ele de duas formas, né? A gente pode trabalhar o design biofílico que nós chamamos de direto, né? Quando eu tenho as aplicações diretas do design biofílico, ou seja, eu uso tudo efetivamente bio, né? Tudo vívido dentro desse espaço, mas em alguns momentos isso não é possível. Às vezes eu me deparo com um ambiente, por exemplo, que é totalmente envelopado, né? Eu não tenho abertura para o meio externo, então não vou ter visual para fora, não vou ter iluminação natural, não vou ter ventilação. E aí, como é que eu trabalho? Como é que eu faço? Eu abro mão do design biofílico? Não. Aí nós começamos a trabalhar no que nós chamamos de design biofílico indireto, que é quando eu começo a trabalhar com técnicas e com materiais que me remetem aos elementos vívidos, né? Então eu vou usar materiais que me remetem a isso, eu vou usar iluminação que me remete a isso, eu vou usar composição visual que me remete a isso, e aí a gente fica assim, Luri, mas a hora que eu uso esses elementos, né, entre aspas, artificiais para remeter ao natural, eu sei que é falso. Eu estou olhando, eu estou vendo que é falso. Sim, certíssimo. Você está vendo que é falso. Só que entre a nulidade de estímulos e um estímulo falso, 1000 vezes o falso do que nenhum. Por quê? Porque uma das condicionantes que a gente tem lindamente na nossa percepção é que mesmo eu percebendo que o elemento é falso, se eu acomodar a ele uma condicionante positiva ou desejável, eu o trato emocionalmente como verdadeiro. Olha que interessante. E se assim não fosse, não existiria uma coisa chamada cinema. Quando você vai assistir a um filme, você sabe que a história é de mentirinha, você sabe que os efeitos são de mentirinha, você sabe que aquele diálogo foi todo estruturado, você sabe que a música foi toda pensada segundo a segundo, você sabe que aquilo é uma montagem falsa. E ainda assim você ri, você chora, você se assusta, você se emociona, ou seja, você literalmente imputa valores verdadeiros para algo que você sabe que é falso. Então, o design biofílico ele se apropria dessa benesse perceptiva que nós temos enquanto humanos, né? O design biofílico ele também traz um renascer de algumas conceituações que foram as premissas, inclusive, da própria neuroarquitetura. A gente tem, por exemplo, o chamado design salutogênico. O design salutogênico, ele nasce lá no ambiente de projetos para a saúde, a gente pode pensar inicialmente aí em hospitais, clínicas, enfim, e através do design salutogênico, enxerga-se, visualiza-se o espaço, o ambiente, como um dos elementos promotores da cura. Então, a partir do momento que o espaço é favorável a um processo de cura, e aí tem várias mobilidades para a gente poder fazer isso, nós começamos a trabalhar isso de uma forma orquestrada. Então, a gente está usando isso dentro do chamado design salutogênico, o que promove a saúde. Hoje, o design salutogênico se alastrou amplamente. Hoje nós temos o design salutogênico não apenas nos projetos voltados à saúde, mas em outros projetos também de outros nichos. Por exemplo, hoje design salutogênico é amplamente aplicado em meios corporativos. Por quê? Porque lá no meio corporativo, o design salutogênico não está prevendo o ambiente como configurador do processo de cura, mas sim o ambiente como configurador de não adoecimento.
eu ter um público saudável dentro do espaço de trabalho é extremamente interessante. E o design salutogênico, ele rompe uma coisa bem legal. Talvez no mundo corporativo a gente possa dizer que a nível de projeto um dos grandes divisores de água que nós tivemos foram os chamados espaços Google, né? Os escritórios à la Google, né? Quando o Google trouxe a configuração. Hoje a gente entende que os espaços Google, eles são interessantes num primeiro momento, mas para longa permanência nem tanto, né? A própria Google tem uma volatilidade muito grande de times, de equipes, porque conviver com altos inputs perceptivos diariamente é algo que suga muito das nossas energias. E esses espaços, eles foram muito importados sem levar em consideração algo chamado aculturamento. Então, por exemplo, no Brasil, né, começou a se imputar muito os espaços tipo Google, tipo Google, tipo Google, e se deixou de lado uma coisa chamada cultura. Então, por exemplo, não é muito da cultura do brasileiro, às 3 horas da tarde, tirar uma sonequinha numa sala que está ao lado do chefe dele. Não é muito da nossa cultura fazer isso, né? Então, aqueles espaços chamados de espaços de descompressão acabaram sendo obsoletos, né? Porque eram espaços não necessariamente utilizados e lá podia ter uma condicionante mais qualificada para a utilização. E, em paralelo a isso, o próprio design salutogênico ele quebra algo bem interessante. Se você tem um ambiente de trabalho e nesse ambiente de trabalho, você cria as chamadas áreas de descompressão. Concorda que você acabou de admitir que trabalhar ali comprime? Se não comprimisse, eu não precisaria de descompressão. Então, o design salutogênico, ele rompe essa condicionante, qualificando o espaço de uma forma que você não precise descomprimir. Você gera, sim, espaços especiais, mas espaços que geram naquela população o que a gente vai chamar de segurança psicológica, que é quando, através dela, eu me aproprio desse espaço. E aí, quando a gente começa a gerar a chamada segurança psicológica, aí eu começo a falar de engajamento, eu começo a falar de identidade, eu começo a falar de empatia, né? Então são criadas outras áreas, como uma área de socialização. Mas a socialização não é a mesma coisa que a descompressão? Não. A socialização é o espaço que eu vou para socializar. Por exemplo, algumas empresas não têm mais a tradicional copa do café, tem ilhazinhas de café em algumas regiões do escritório. Então as pessoas estão ali, vão lá, convivem, conversam com um colega sobre outra coisa e volta. Você está socializando, você está criando movimento empático de inter-relação com as pessoas daquele espaço. Aí eu começo a gerar apropriação, aí eu começo a gerar segurança psicológica, né? O design salutogênico, ele vinha entrando a passos bem lentos, bem tímidos na área do projeto residencial. E a mesma coisa, né? Não era necessariamente em função da cura, mas sim em um não adoecimento, até que chega algo chamado pandemia. E nesse triste recorte histórico que nós tivemos, a pandemia mostrou que, através de um confinamento compulsório, porque nós somos obrigados a ficar em casa, muitas pessoas descobriram naquele momento que a casa que elas moravam, de fato, não era delas. Elas não conseguiam se mobilizar em relação àquilo. Porque até então, antes da pandemia, as casas eram projetadas mais ou menos assim, as residências, né? Setor íntimo, setor social e setor de serviços. Como que nós usávamos as nossas casas? Praticamente era um dormitório, né? Você dormia, tomava o café da manhã, o dia inteiro na rua, voltava de noite, comia, tomava banho, dormia, no outro dia a mesma coisa. O espaço chamado de social da casa, você usava aos finais de semana, quando recebia um familiar, um amigo, enfim. Quando chega a pandemia, nós fomos obrigados a utilizar cada milímetro quadrado das nossas casas. E muitas pessoas descobriram que o espaço que elas moravam, de fato, não as atendia. Nós nunca tivemos tanto êxodo residencial, pessoas trocando
de casas ou reformando as suas casas, quanto no processo, na temporalidade da pandemia. Por quê? Porque as pessoas perceberam, cara, não consigo ficar aqui, eu estou adoecendo, está me fazendo mal e etc. E aí, nesse momento, o design salutogênico para o ambiente residencial se instaura com toda a força, né? O que antes vinha de forma tímida, ganha muito volume aqui. Bom, mas esses processos vão nos mostrando que algumas dinâmicas, algumas técnicas que são do campo da neuroarquitetura começam a se mostrar como muito, muito eficientes para que a gente possa levar determinados conhecimentos a nível projetual. Então, por exemplo, vamos falar de uma técnica aqui, né, que a gente usa em neuroarquitetura. Poderíamos citar inúmeras, mas vamos tentar pegar uma aqui que nos facilite, né? Vamos falar, por exemplo, de uma condicionante, de um processo chamado de prosêmica. O que é prosêmica? Prosêmica são relações métricas que nós desenvolvemos com o meio externo. Métrico mesmo, distância, metro, né? E a prosêmica, ela estabelece o que eu admito como íntimo, meu, e o que eu admito como público, onde todo mundo pode. E nós temos diferentes níveis de prosêmica, né? A gente tem uma prosêmica, por exemplo, chamada de prosêmica social. A prosêmica social é essa relação métrica que eu estabeleço com outras pessoas. Então, por exemplo, vamos imaginar que você acabou de encontrar um grande amigo, uma grande amiga, uma pessoa que você gosta muito, você tem muito carinho. Como que é encontrar essa pessoa? É uma festa, né? Você chega, você abraça, aquele abraço gostoso, ai, que bom te ver, há quanto tempo a gente não conversava. E aí você, tem uma novidade para te contar, você permite uma mão sobre o ombro, você permite, às vezes, o braço sobre o ombro, você permite um segredo ao pé do ouvido, ou seja, como nenhuma dessas pessoas, uma à outra, remete qualquer sinal de ameaça, de perigo, e existe uma relação pré-estabelecida, essas pessoas permitem-se mutuamente uma distância corpórea menor. Agora vamos imaginar que você acabou de encontrar uma pessoa que você ou nunca viu na vida ou viu poucas vezes, ou seja, não tem uma relação pré-estabelecida com essa pessoa. Como é que é encontrar essa pessoa? Você aproxima, cumprimenta gentilmente e depois você afasta. Se corporeamente essa pessoa se aproxima de você, corporeamente você se afasta dela. Você começa a sinalizar, calma, você ainda não tem autonomia para chegar aqui. Vamos construir isso aos poucos. Quando for o momento, pode. Por enquanto, não. Fica aí. Essa condição de entendermos a prosêmica social, por exemplo, já me ajuda a levar alguns quesitos para o projeto. Exemplo. Imaginem um ambiente de permanência, um ambiente público de permanência. Vamos colocar nomes aí. Imaginem, por favor, uma grande sala de espera, né? Um ambiente público de permanência. E aí você chegou nessa grande sala de espera e lá você tem várias possibilidades de assento. E algumas dessas têm pessoas e outras vazias. Qual é a sua preferência número 1? É sentar imediatamente ao lado de um estranho? Ou você vai tentar sentar afastado de um estranho quando você tiver essa opção? Provavelmente você vai sentar primeiro afastado. Quando que você opta por sentar imediatamente ao lado de um estranho? Quando não tem mais opção. A única opção disponível é essa. E aí você senta, você flexibiliza a sua prosêmica e você senta ali. Isso já começa a nos mostrar que, por exemplo, em ambientes de permanência de público desconhecido, não são tão bem-vindos assim assentos coletivos. Por exemplo, um sofá. Porque num ambiente desse, se tiver um sofá, vai chegar uma pessoa, vai sentar muito provavelmente ao canto. Vai chegar a segunda pessoa, com um certo desconforto, vai sentar no outro canto. E vai chegar a terceira pessoa e muito provavelmente vai se sentir desconvidada a sentar ao centro. Mas se essa pessoa estiver muito cansada e ela de fato precisar sentar, provavelmente o caminho que ela vai percorrer vai ser o seguinte:
Oi, tudo bem? Tem alguém sentado aqui com vocês? Não, tá vazio. Pô, vocês se importam se eu me sentar aqui? Ou seja, você pede permissão para invadir a proxêmica daquelas duas pessoas. Porque o assento coletivo, ele não separa as individualidades. Agora, se eu tiver várias poltroninhas, uma do lado da outra, eu não me importo de sentar. Por quê? Porque a poltrona, por ser unívoca, a cadeira, por ser unívoca, ela mostra, aqui é meu. O meu braço vai quase encostar no braço da outra pessoa, mas não tem problema. Eu estou na minha região de proxêmica, ela está na região de proxêmica dela. Então, a gente vai entendendo como que os processos já podem ser utilizados. Essa proxêmica que a gente conversou é uma proxêmica chamada de social. A gente tem, por exemplo, uma outra proxêmica que nós chamamos de proxêmica espacial. É quando eu tenho a mesma coisa, o mesmo raciocínio, só que agora em relação ao espaço, em relação a como o espaço está configurado e apresentado a mim. E aí aqui eu vou contar bastante com o poder de visualização de vocês, tá? Vamos lá para a gente falar um pouquinho da proxêmica espacial. Imaginem, por favor, que... imagine que diante de mim tenha uma mesa. Imagina uma mesa comum retangular, ok? Uma mesa retangular, mesa comum retangular. Uma mesa retangular. E agora a gente vai mexer um pouquinho nessa mesa retangular, eu vou pedir para vocês acompanharem o meu raciocínio. Nessa mesa retangular, 4 arestas de 90 graus, vamos modificar uma aresta, só uma. Vamos pegar uma aresta dessa mesa e, ao invés de ela ser 90 graus, vamos transformá-la em um ângulo bem agudo, um bico. Imagine que, ao invés de eu ter a aresta da mesa, tem um bico saindo da mesa. Ok aí para a gente imaginar? Mesa 90 graus, uma das arestas tem um bico saindo da mesa. E agora eu vou contornar essa mesa. Concordam comigo que muito provavelmente o meu movimento de contornar a mesa vai ser de relativamente me afastar desse bico e aí fazer a volta? Sim. Vamos lá. Volta para a mesa. Mesa retangular, 4 arestas de 90 graus. Agora eu vou pegar de novo uma aresta e, ao invés de fazer aquele bico que a gente fez agora, eu vou transformar essa aresta numa parte bem arredondada. Eu vou deixar essa parte da mesa bem curvilínea. E agora eu também vou contornar a mesa. Concordam comigo que agora, ao contornar a mesa, muito provavelmente eu vou passar perto, mas tão perto dessa mesa que às vezes eu chego a passar com a mão em cima? Existem formas, traços, volumes que me são mais convidativos a uma aproximação e outros me são mais convidativos a um afastamento. E eu posso, junto com a condicionantes de proxêmica, estabelecer outros itens. Por exemplo, quando eu trago junto à proxêmica uma condicionante de percepção de equilíbrio. Então, eu já tenho a proxêmica que me dá essa condicionante de aproximação e afastamento. Se eu trouxer junto uma condicionante de equilíbrio, eu posso entender coisas bem interessantes. Por exemplo, não vocês, isso é só eu é que tenho esse problema. Eu sei que quem está aqui conosco não tem o problema que eu vou citar agora. Mas eu tenho um problema que é assim, ó, se eu chegar em um determinado ambiente e nesse ambiente tem um quadro na parede e o quadro está assim, dá uma agonia, não dá não? Né? Você chega na parede e o quadro tá assim, dá aquela agonia. Se você tem uma certa intimidade com o ambiente, você mesmo vai lá e dá aquela ajeitadinha. Se não, aquilo fica o tempo inteiro chamando a sua atenção. Por quê? Porque além de eu estar mexendo com proxêmica, eu estou mexendo com a sensação de ordenamento de equilíbrio. E o quadro está fora dessa minha percepção de ordenamento de equilíbrio. E aí nós vamos ter assim, ó, tenta imaginar que agora você chegou em um ambiente, esse ambiente tem uma parede, e nessa parede tem uma belíssima montagem com vários quadros. Sabe aquelas paredes lindonas, assim, com vários quadros na parede? E umzinho desse quadro está torto. Qual é o primeiro que você vai olhar? O torto. Depois você vai perceber quais são os figurativos daqueles quadros, o que é aquela composição. Primeiro você vai direto
na percepção de que o equilíbrio está aferindo a sua proxêmica. Vamos fazer um outro testezinho que dá para fazer em casa bem fácil e é bem legal. Pega um ambiente da sua casa que tenha tapete. Muito provavelmente esse tapete ele foi organizado no ambiente por paralelas. Por exemplo, esse ambiente, se ele for relativamente retangular e o tapete também for relativamente retangular, provavelmente ele foi organizado por paralelas, ou seja, as paralelas do tapete ficam em paralelo às paredes, né? O tapete fica combinando com a parede. Pega esse tapete e dá uma entortada nele. Você vai ver o quanto isso incomoda as pessoas. Porque as pessoas chegam e o tapete está errado, o tapete está torto. Aí as pessoas vão lá e arrumam o tapete. Gente, o tapete é para passar em cima, não importa, né? Mas como aquilo rompe a minha condicionante de equilíbrio, está errado, está incômodo. A gente vai e tira. Isso é um processo de equívoco de projeto? Não. Muitas vezes isso foi feito propositadamente no projeto. Por exemplo, lembra que neuroarquitetura está sempre focada em comportamento, né? Então, se eu quero que as pessoas prestem atenção primeiro lá, para depois aqui, eu posso gerar propositadamente algum artifício lá que todas as atenções vão para lá em primeiro momento, depois vem para cá. Então, a gente vai entendendo que determinados mecanismos podem ser utilizados e serão utilizados num processo de neuroarquitetura para que o ambiente seja construído a partir das experiências que nós queremos convidar os usuários a ter. E aí nós vamos fazer vários convites perceptivos para que assim ocorra, né? Saindo do meandre apenas do design, né, da neuroarquitetura enquanto projeto, a gente pode conversar um pouquinho, por exemplo, sobre a chamada neuroiluminação. Quando a gente fala de iluminação, a gente fala do tão consagrado projeto luminotécnico, né, que é um projeto técnico de luz. E, portanto, o projeto luminotécnico, a iluminação em si, ela se destina a trabalhar com as questões qualitativas e quantitativas da luz, para que a gente tenha uma boa condição execuível desse projeto luminotécnico. Quando nós falamos de neuroiluminação, nós estamos trazendo questões não visuais da luz, também chamada de luz integrativa, né? Porque aqui eu estou integrando a condicionante lumínica a um movimento mais fisiológico, mais biológico do organismo humano. Bom, então vamos entender também com alguns nomezinhos, só para a gente poder, né, dar um passinho um pouquinho mais profundo. O projeto luminotécnico, ele está sempre preocupado com uma região que é chamada de fundo de olho, lá atrás no globo ocular, onde lá nós temos, por exemplo, a retina. E a retina ela vai apresentar para nós dois grandes grupos celulares, um chamado de cones, onde eu visualizo as cores, e um outro chamado de bastonetes, que é onde eu identifico o brilho, né? Tem luz, não tem luz, e eu vou formando contraste, enfim. Como que isso se opera agora neurologicamente falando? O nosso olho, ele capta informações visuais que são promovidas através de processos lumínicos, se não houver luz eu não enxergo. E essas informações vão para a parte de trás do nosso globo ocular, é lá que eu capto a informação. Essa informação é jogada lá atrás, bem aqui atrás, que a gente poderia por enquanto chamar de nuca, vamos chamar assim. Essa informação é jogada lá atrás, onde eu tenho o meu chamado córtex occipital. O que esse córtex occipital faz? Ele pega essas informações e ele pega esses dados e ele transforma em uma informação. Isso que eu estou vendo é um computador. Ali tem, por exemplo, o rostinho da Fátima. Ou seja, essas informações são processadas aqui. Eu identifico o que eu estou vendo, né, em uma informação. Bom, quando nós falamos de neuroiluminação, nós vamos para os aspectos não visuais da luz.
E aí a gente vai ficar de novo também lá no nosso globo, na parte de trás do nosso globo ocular. E agora a gente vai falar de outro grupo celular, os chamados glânglios fotossensíveis. Olha que nome horroroso, né? Glânglios fotossensíveis. E qual é o papel desses glânglios? Os glânglios estão preocupados apenas em identificar se a luz a qual nós estamos submetidos tem uma maior ou uma menor quantidade de azul na luz. Bom, a luz, ela é uma onda eletromagnética que a parte visível dela é de 380 a 780 nanômetros. E aí tem todas as cores lumínicas aqui, que todas juntas formam a luz branca. E um pedaço disso, mais ou menos ali 480, 520 nanômetros, mais ou menos nessa faixa, é a luz azul. E os nossos glânglios fotossensíveis estão preocupados só com isso. Qual é a quantidade de azul que tem nessa luz? Ora, como é que a olho nu eu vou saber disso? Eu não sei, mas eles sabem. E qual é o papel deles? Eles captam essa informação, tem azul na luz, e se tiver azul na luz, eles não vão mandar a informação aqui para trás para o córtex occipital. Eles vão mandar essa informação direto para minhas glândulas suprarrenais. E o que as glândulas suprarrenais fazem quando recebem essa informação? Elas liberam um hormônio chamado cortisol, que muita gente já deve ter ouvido falar aqui do chamado hormônio do estresse, né? Cortisol, hormônio do estresse. Lori, mas cortisol então é uma coisa ruim? Não, cortisol não é uma coisa ruim, não. Nós produzimos naturalmente cortisol. Quando nós acordamos pela manhã e percebemos que é dia, né? E, cara, amanheceu, o dia começou, eu libero esse hormônio chamado cortisol, que é para me dar aquele pique, né? Para eu levantar, para tomar café, me vestir, tomar banho, enfim, ir ao trabalho, as minhas atividades. E ao longo do dia, isso vai caindo, 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 caindo. E se eu estiver em uma condição natural, à noite eu começo a produzir um outro hormônio para substituir o cortisol chamado melatonina, que é o hormônio que me prepara para relaxar, para descansar, para ir dormir. Bom, só que toda vez que eu estou submetido a uma iluminação que tem muito azul, essa informação está indo direto para as minhas glândulas suprarrenais e largando cortisol. Eu vou fazer uma pergunta uma pergunta bem pessoal para vocês, mas eu vou manter a prosêmica. Ó como já muda o nosso vocabulário, né? Farei uma pergunta pessoal, mas manterei a prosêmica, né? Alguém aqui já passou pela experiência de precisar fazer xixi de madrugada? Você está ali dormindo, gostosinho, no bom do sono. E aí chega aquela vontadezinha de fazer xixi. Aí você vai, levanta, faz xixi e você volta. Já aconteceu de algum caso desses você voltar do xixi e não conseguir mais dormir? Aí você fica tipo um hambúrguer na chapa, né? Você fica fritando em cima da cama, assim, né? Só gira de um lado, gira do outro, enfim. Não quer dizer que tenha sido isso, mas muito provavelmente nesse trajeto para ir fazer xixi e voltar do xixi, você acionou alguma fonte lumínica que tinha azul. E aí, com essa luz azul batendo no seu glândulo fotossensível, ele manda informação lá para as suprarrenais. Luz com azul, vamos acordar a pessoa. Dá-lhe a largar cortisol aí que é a hora de acordar. Ou seja, você aciona o mecanismo que é justamente o mecanismo que naquele momento você não quer, né? Então, usamos, né, algumas estratégias justamente prevendo neuroiluminação para inúmeros casos. De novo, volta lá para o design salutogênico, né? Na saúde se usa muito isso, mas no residencial a gente vai usar muito isso também, no corporativo e assim por diante, né? E olha que interessante, aí tem pessoas que eu acho bárbaro, né? Tem pessoas que fazem assim, compram remédio para dormir, tomam e vão assistir TV. Olha que legal. Você toma remédio para dormir e você invade os seus glândulos fotossensíveis com um monte de fragmentação de porção azul, né? Gostei ali, foi o
para mim tá pequenininho, acho que foi o Carlos, né? Que é Carlos, tá certo? Que mostrou o celular. Perfeito, exatamente. Não é Carlos? Acho que pronunciei errado, mas enfim, que mostrou o celular ali. Ok. E aí nós temos, por exemplo, situações assim. Algumas pessoas compram um remedinho para dormir chamado melatonina, que é o próprio hormônio natural que eu produzo para dormir. E aí a pessoa toma melatonina e, como bem mostrou o colega ali, vai mexer no celular. A tela do celular, a tela da TV, as telas todas emitem uma condição, uma quantidade gigantesca de azul, né? Então você está fazendo uma coisa e rompendo com outra. Então esse tipo de cuidado a gente começa a ter, e aqui é só um pequeno aspecto da neuroiluminação, né? Para que você tenha determinadas qualidades lumínicas nesse espaço, não pensando no projeto luminotécnico apenas, né? Ou na parte estética do projeto luminotécnico, claro que vai estar aliado a isso, mas na condição fisiológica do que essa luz vai proporcionar a esse usuário, né? Para que a gente não tenha justamente a questão para que tenhamos justamente a questão do evitar o adoecimento, ou lá, direto no salutogênico mais a priori, né, favorecer um processo de cura. Então a gente vai entendendo que existem vários aspectos que começam a nos guiar dentro dessas possibilidades projetuais, várias maneiras, várias condições de técnicas para isso, né? Por exemplo, existe uma condicionante perceptiva e emocional que nós chamamos de savoring. Savoring é quando nós estamos saboreando uma determinada experiência, né? Nós estamos imersos naquela experiência, nós estamos entregues àquela experiência. E quando esse processo de savoring ele ganha um valor emocional muito alto, eu não consigo contê-lo, porque saborear aquela experiência está sendo tão intenso que eu não consigo conter isso. Eu preciso compartilhar isso com outros, né? E aí nasce algo que já devem ter ouvido falar por um outro nomezinho aqui, os chamados espaços instagramáveis. O que é um espaço instagramável? É um espaço onde eu estou trabalhando bastante condições de savoring. Ou seja, eu estou trabalhando esse saborear da experiência com um alto valor emocional, e aí justamente isso não basta apenas para mim, eu quero que outros saibam o quanto isso aqui é interessante, o quanto isso aqui é bonito, o quanto isso aqui é legal, que isso aqui existe, né? Que possam experienciar também. Então a gente vai entendendo que a dinâmica de lidar com o projeto ela muda. Quando a gente começa a ter essa visão mais neuro do projeto, nós vamos entendendo que para nós o grande artifício projetual hoje não é mais o espaço. O grande artifício projetual hoje é o lugar. Como que nós vamos promover essas questões de apropriação, identidade, engajamento, pertencimento, segurança psicológica, etc., para que as pessoas transformem esse nosso ambiente projetado em um lugar. E a partir daí a gente vem com todas as outras benesses. Então, o processo ele vira, né? A gente não começa mais o projeto pelo espaço, a gente começa o projeto pelo comportamento. Qual é o comportamento que nós vamos entregar? Então, agora a gente começa a projetar para esse comportamento. É uma perspectiva. A neuroarquitetura, efetivamente, é o maior divisor de águas que nós temos no processo projetual em si. Ela vira totalmente o processo. Não começa-se pelo espaço, né? Que é a dinâmica da arquitetura. Começa-se pelo comportamento, pela experiência, pela entrega qualificada que nós vamos estudar aqui. Bom, mas eu sou, por natureza, né, eu sou um entusiasta nato do tema. E aí, se a Ana deixar, a gente vai cancelar os compromissos de Natal, porque eu vou ficar falando até lá, porque eu sou entusiasta sobre o tema. Mas eu acredito que foi possível a gente entender um pouquinho desse universo. Obviamente que a gente tem muito mais para conversar. Não é à toa que aqui no IPOG a gente tem uma especialização inteira a respeito de neuroarquitetura, né? 1 ano falando sobre isso, então é realmente muita coisa. Mas eu acredito que nesse papo gostoso que a gente teve, deu para navegar um pouquinho, entender um pouquinho do que a gente está tratando.
e espero também ter conseguido trazer a vocês um momento agradável e que as traduções para o dia a dia tenham feito sentido aí para vocês, né? E aí, Aninha, eu me coloco à disposição aqui se tivermos dúvidas no chat, se as pessoas quiserem abrir o microfone, enfim. Se tiver alguém muito tímido, eu estou com vergonha de perguntar, aqui de novo na minha tela tem o @ do Instagram, pode mandar direct lá, sempre eu respondo todos os directs, mas se quiserem aproveitar aqui o momento de interagirmos juntos, tá fantástico também. Teve uma pergunta da Ana Luísa Ribeiro. No caso, nos ambientes associados à textura, imagem, iluminação e aromas, pode melhorar a sensação de sensações de bem, conforto e bem-estar? Com certeza. Perdão, Ana Luísa, o nome da colega, né? Isso. Minha xará. Perfeito. Perfeito. Ana Luísa, obrigado. Oi, Lori. Sou eu. Oi. Sou eu que estava falando. Oi. Que você estava falando dos... Tudo bom? Tudo. Aluna da neuroarquitetura também. Já teve módulo comigo, Aninha? Não. Mas já terá. Segura que a gente vai passar todo o final de semana juntos. Obrigado. Que você tinha falado dos ambientes envelopados, em que estão tudo fechado, e aí a gente começa a utilizar texturas, cores, a iluminação. E aí me veio a associação dos aromas para tornar esse ambiente ainda mais aconchegante e trazer essa sensação de bem-estar. Porque eu entendo como se tudo isso fosse uma soma que trouxesse essa sensação, entende? E está perfeita a sua colocação. Sim, porque aí, Ana, a gente vai para 2 parâmetros aqui. Obrigado pela pergunta fantástica. A primeira situação é que nós sempre trabalhamos com as condicionantes perceptivas, né? Nós compreendemos o mundo através da percepção dele. Então, nós percebemos o mundo, traduzimos essa percepção e damos uma devolutiva a esse mundo, que a gente chama de comportamento. E vamos lembrar que o comportamento não é necessariamente um movimento. Comportamento pode ser uma emoção, pode ser um estado psíquico, pode ser um estado emocional. Então, qualquer um desses é um comportamento. Então, nós percebemos o mundo, traduzimos e damos uma devolutiva a ele. Então, tudo aquilo que envolver as nossas condicionantes perceptivas, em todos os níveis sensoriais, será válido. E aí a gente vai abrir 2 adendos aqui. Um deles é que nós sempre fomos conhecedores dos chamados 5 sentidos, né? Paladar, olfato, visão, audição e tato. Hoje, a neurociência nos mostra que nós temos uma centena de outros sentidos que nos apropriamos do mundo através das percepções provindas deles, além desses 5. E quando você traz a questão do aroma, olha que interessante, Ana, aí já num papo bem neuro. O nosso córtex olfativo, ele é um atalho. Mais ou menos assim. Todos os outros sentidos, eles passam por uma região que faz é uma região que coleta todos os sentidos, distribui para áreas específicas onde são interpretadas, volta para aquela região de novo e aí eu transformo aquilo numa informação. O olfativo não. É direto, o olfato vai direto para o córtex olfativo. E aí esse processamento é muito rápido. Por isso que é muito comum nós temos associações assim, nossa, cheirinho do bolo da minha avó, né? Eu já pego uma informação muito rápida, esse cheirinho de café. Então, o aroma em si, ele me traz uma resposta muito rápida, ele me traz uma condicionante muito rápida. E aí sim, a questão de trabalhar o aroma no espaço é muito utilizada por esse aspecto e por outros também, né? Quando a gente começa a falar de memórias afetivas, né? Construção de memórias afetivas, enfim. Exatamente. Então, todos os processos sensoriais vêm juntos, sim, né? Cheirinho de bebê, né? Cheirinho do talco de bebê, né? Então, a gente começa a trazer. Né? Isso, porque cheirinho. aí a gente vem para as memórias afetivas, né? Onde a gente provoca uma afeição a um determinado ambiente que nos remete a uma condicionante emocional, né? Perfeita colocação. E até me veio uma questão, quando você falou dos ambientes salutogênicos,
da utilização dessa questão olfativa associada à memória afetiva como me fugiu a palavra, como somatório, vamos dizer assim, para o tratamento. Você Com trazer uma certeza. memória afetiva, uma É uma lembrança afetiva contribuição através do muito olfato forte. para auxiliar no processo de cura. Era isso que eu queria dizer. Com toda certeza. Esse é um processo extremamente utilizado no design salutogênico, sem a menor sombra de dúvida. Tá, obrigada. Obrigado você pela participação, Ana. Obrigado. Lori, a gente tem Sim, algumas perguntas que foram feitas aqui no chat. por Eu vi que favor. tem 2 pessoas com a mão levantada, mas aí vou dar prioridade por ordem, tá? De quem foi perguntando Perfeito. primeiro. Obrigado. A Aline Silva perguntou: qual o tipo de luz mais adequada para a área residencial? Vamos lá, obrigado, Aline, pela participação e pela pergunta. Não existe uma resposta efetiva para isso. Cada região da casa vai precisar de uma luz adequada para aquela atividade. Isso o próprio projeto luminotécnico já vai prever. Quando a gente fala das questões ali de neuroiluminação, aí nós vamos ter flexibilização desse projeto para chegarmos no chamado HCL, né, que é o Human Centered Lighting, né, que vai ser a nossa luz integrativa para trabalhar com neuroiluminação. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma condição ideal de design salutogênico usando neuroiluminação na residência, por exemplo, ao final do dia, nós começamos a baixar as intensidades lumínicas dessa casa, nós começamos a diminuir as temperaturas de cor, ou seja, a gente vai deixando essa casa mais suave em termos de iluminação, para que eu possa começar a programar o meu organismo para a produção de melatonina, que é o hormônio que vai me levar ao descanso, né? A tipologia dessa iluminação, então a gente começa a trabalhar com luzes rebatidas, com luzes indiretas, com luzes difusas, né? Para que eu tenha a menor condicionante possível de inputs sensoriais muito agressivos, olhar, né, diretamente para uma fonte, enfim. Já naquela brincadeirinha ali que eu fiz, da história de fazer xixi de madrugada, né? Quando a gente tem uma situação como aquela, por exemplo, a gente faz uma iluminação que ela é, em termos de altura, baixa, não apenas a intensidade é baixa, mas metricamente ela é baixa, ela fica mais com uma luz de sinalização. Lá na própria instalação sanitária, no próprio banheiro, né, a gente faz uma iluminação que é específica para esse momento, caso assim seja, né, principalmente quando a gente trabalha com gero design, né, quando a gente está trabalhando para a questão de pessoas que têm uma idade cronológica maior, então a gente faz alguns tipos de cuidados. Então não existe uma regra. Existem algumas dinâmicas no projeto luminotécnico que a gente faz em prol de neuroiluminação. Então, por exemplo, se a gente estiver saindo do residencial e indo para o corporativo, lá no ambiente corporativo, eu quero, em alguns momentos, uma produtividade maior, ou eu não gostaria que a produtividade caísse. Primeira coisa que a gente vai entender é que os espaços corporativos entenderam que termos picos de produtividade prolongada não são bons. Por quê? Porque para que eu tenha um pico de produtividade elevada, eu preciso ter um pico de cortisol. Eu preciso jogar a pessoa ao nível de estresse para que ela traga essa produtividade. E ninguém consegue ficar muito tempo em condicionante de estresse. Então, empresas que no passado trabalhavam com produção, produtividade, perceberam que você tinha picos muito grandes de produtividade e depois você tinha um desfiladeiro de adoecimento, né? Porque ninguém consegue ficar aqui tanto tempo. Aí depois já começa, vou ter que trabalhar, ai, que saco, ai, amanhã é segunda-feira, porque você vai perdendo esses engajamentos, porque aquilo remete você a esses picos desnecessários de estresse. O ambiente corporativo entendeu que é muito melhor a gente ter uma produtividade linear, constante e bem prolongada. Isso é muito melhor do que um pico e depois um adoecimento, né? Então, nesse aspecto, lá é utilizado também a neuroiluminação. Por quê? Porque aí a gente pega determinados pontos do dia e no projeto luminotécnico a gente larga um pouquinho mais de azul,
que é aqueles momentos que vai dar aquela que a gente chama de movimento excitatório, né? Que você dá aquele movimento, assim, aquele leve pico do azul para você ter um pico um pouquinho maior de cortisol. Exemplo, logo depois do almoço. Se você deixar muito, muito, muito assim na marmota, né, aí vai dormir, né? Aí a pessoa baixa a produtividade. Então você dá uma ligadinha rápida, né? Entre aspas, né? Pegou no tranco, agora vai embora. Então existem alguns processos, inclusive tem alguns protocolos, né, da própria iluminação integrativa para que isso ocorra. Então não existe uma resposta específica, qual é a luz correta. Existe, sim, alguns cuidados que nós tomamos junto ao projeto luminotécnico para que a gente tenha condicionante de neuroiluminação acontecendo para os momentos que a gente julga oportuno. E isso vão ter variações, né? Tem um ambiente que é de estudos. Não, então, peraí, se é um ambiente de estudos, no momento de estudar, é interessante essas pessoas em um processo excitatório. Não, peraí, vamos lá, foco atencional, enfim. Não, mas agora é um espaço de leitura. Não, a leitura precisa de foco atencional, mas nem tanto quanto o estudo. É uma leitura mais suave, né, para descanso. Então, a gente vai tendo essas variações aí, tá? Não sei se consegui responder a colega aí, Natália. Se não, fique à vontade para perguntar novamente. Exatamente. Muito A obrigada. Andressa, Grato eu, Aline. Obrigado você por ter perguntado. a Andressa perguntou por que muitas pessoas confundem a neuroarquitetura com conforto ambiental. Perfeito. Ótima essa pergunta. Porque, assim, na verdade, tem uma trilogia aí de confusão, né? Psicologia ambiental, conforto ambiental e neuroarquitetura. A psicologia ambiental, ela sempre se preocupou em entender, ou melhor, compreender as reações ou relações criadas entre a psique humana e o ambiente. Parte dessa derivação é que quando eu tinha uma maior apropriação desse espaço, eu me identificava mais com esse espaço, eu tinha um espaço mais como desejável, é porque ele se apresentava para mim de uma forma, entre outras coisas, também confortável. Aí vem a gama do chamado conforto ambiental, que lida com 3 vertentes, né? O conforto térmico, o conforto lumínico e o conforto acústico. O que a neuroarquitetura traz é uma compilação de todos esses aspectos através da experiência humana. Porque quando nós estamos diante da experiência humana, vamos chamar assim, as imputações de qualquer uma das áreas não necessariamente representam essa experiência. Então, por exemplo, o que é frio e o que é calor? Primeiro, depende de qual região do país você é, né? Porque, por exemplo, para pessoas que habitam no norte e nordeste, algo chamado frio é muito diferente de alguém que habita no sul do país, né? Então, essa condicionante, para você colocar isso em número, já é complicado. Mas isso também está dentro de acordo com a experiência. Então, dependendo da experiência que eu estou tendo, que eu estou vivenciando, a condição de frio ou a condição de calor, ela pode ser suprimida pelo valor emocional que eu estou dando àquela experiência, né? Então, a neuroarquitetura, ela parte do pressuposto que nós vamos validar toda a apropriação daquele espaço que estamos vivenciando pela qualificação experiencial. Então, se a experiência está sendo qualificada, está sendo emocionalizada e preferencialmente positiva, eu vou dar preferência a essa qualificação do que a qualquer outro segmento. Então, seria mais ou menos assim. Vou tentar fazer uma brincadeira em paralelo. Você vai, sei lá, eu vou tentar fazer uma brincadeirinha assim, ó. Imagina que você foi a um boteco, né? Mas assim, botecão. Mas você está com todos os seus amigos lá, você está se divertindo pra caramba. Ou seja, você nem está dando importância se tem mais ou menos estética naquele lugar,
Você está muito mais preocupada ou dando muito mais valia emocional à experiência que você está vivenciando ali com as pessoas que você gosta. Então, você supre determinadas coisas. Como estava quente pra caramba, né? Nossa, a gente passou a noite inteira suando, mas a gente se divertiu tanto. Então, você troca outros fatores pelo fator emocional. Então, o fator emocional ele é um elemento ditatorial na minha condicionante de experiência. Tá? Então, a neuroarquitetura está voltada justamente a isso, a como promover essa condicionante experiencial qualificada e positiva, e aí, a partir dela, obviamente que eu vou olhar para essas outras coisas, porque fazem parte também, mas eu parto desse pressuposto aqui. Tá? Espero ter conseguido acolher e responder bem a pergunta da colega. Lori, tem mais Sim, algumas aqui, eu posso continuar? vamos. Claro, por É, favor. o Ítalo disse: sou autista e vários lugares parecem não serem feitos para nós. Qual a sua opinião sobre isso e como melhorar o ambiente com a neuroarquitetura? É Ítalo, né? Perfeito. Ítalo, muito obrigado pela contribuição. E, de fato, Ítalo, quando nós temos condicionantes perceptivas distintas, e aí, Ítalo, você vai perceber que nós temos as condicionantes de hipossensibilidade ou hipersensibilidade, condicionantes de relação comportamental, relação de tradução de input sensorial, a gente precisa realmente tomar alguns cuidados. Efetivamente, vários ambientes infelizmente não prevêem isso, né? São tidos até às vezes erroneamente como ambientes inclusivos e na verdade não o são, né? Para algumas populações são até agressivos. Então, realmente, a gente tem um olhar muito carinhoso e muito acolhedor em relação a esses aspectos, e não apenas esse, mas a inúmeros outros, justamente para que a gente possa entender. Quando nós temos a neurodiversidade envolvida no processo, a gente passa a organizar o projeto de uma forma muito mais equacionada, né? Que tipo de movimento experiencial nós vamos entregar a cada um desses usuários ou a cada grupo de usuários, quando é possível, assim, configurar essa mobilidade, né? Isso, hoje em dia, felizmente, começa a acontecer já em algumas redes educacionais, né? Quando as escolas verdadeiramente se colocam como inclusivas. E aí são solicitados projetos que preveem justamente isso, né? Como que nós vamos trabalhar com os hipossensíveis, com os hipersensíveis? Como que nós vamos dar, por exemplo, Ítalo, uma das coisas que o design biofílico e depois vindo para o design salutogênico trazem é a questão do refúgio, ou seja, como que eu consigo, mesmo coletivamente em convívio, ficar só comigo? Como que eu consigo promover esse refúgio para mim sem necessariamente me afastar das pessoas, né? Como que eu consigo me sentir refugiado, protegido, entre aspas, né, ensimesmado, e ainda assim estou dentro de um espaço coletivo? Quer dizer, eu convivo, mas eu ainda respeito a minha individualidade, né? Que é a condição chamada de refúgio. Então, para esses momentos, para essas organizações, a gente tem um escopo bem distinto projetual. E aí sim a gente precisa entender cada um dos níveis que nós estamos falando. Você muito bem sabe, né? A gente fala em níveis diferentes, né? Nesses aspectos. E aí a gente tem um olhar muito mais sistematizado sobre o projeto. Nesse caso, com essa previsibilidade, Ítalo. Em alguns outros casos, essa previsibilidade não existe, e aí realmente o ambiente coloca-se, em alguns casos, não são em todos, quase como um agressor. Como você disse, eu não me sinto pertencente, eu não me sinto acolhido, né? Porque o ambiente está lá com uma certa diagramação de inputs sensoriais ou de condicionantes configurativos que não se fazem pertinentes a determinados usos, né? Então, realmente, a gente tem um olhar bem sistemático quando a gente vai lidar com a chamada neurodiversidade. Então, espero ter conseguido contribuir com você também, Ida. Ele agradeceu aqui, Lori, no chat. Grato eu.
É, acho que essa é a penúltima pergunta. Ahn, a Larissa Pires perguntou, e como lidamos com aquelas pessoas que não gostam das linhas orgânicas ou da luz amarelada? De novo, né? Não existem respostas, e sim percepções, né? Então a gente não faz uma obrigatoriedade de que assim seja, né? São aspectos que tendem a ser mais favoráveis a determinadas questões, mas eles não são obrigatórios. Por exemplo, dentro do chamado design biofílico, existe o chamado design biomimético. O design biomimético é quando eu reproduzo, seja no design de produto mobiliário, seja no design arquitetura, né, composição espacial, quando eu trago, eu me remeto, por exemplo, a estruturas que me lembrem, que me levem a condicionantes mais naturalizadas. E aí eu começo a ganhar morfologia no espaço dessa forma. E eu não preciso necessariamente fazer com que isso seja orgânico através de linhas orgânicas. Isso pode ser orgânico através de uma composição orgânica. E aí não necessariamente eu vou ter elementos curvilíneos. Eu posso ter isso organizado de uma forma totalmente retilínea, mas orgânica, né? A questão da luz amarelada, ela também é uma questão de cultura. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente pessoas que convivem no norte ou no nordeste do país tendem a não se sentirem tão confortáveis. Por quê? Porque a percepção lumínica deles é distinta de mim, por exemplo, que moro no sul do país, né? Então aqui a gente começa a ter uma condicionante perceptiva distinta da luz. E aí essas pessoas normalmente dizem assim, não, mas eu não quero a luz amarelada porque ela é muito quente. Realmente, em termos de temperatura de cor, ele é quente, mas em temperatura sensível, não. Mas como a percepção é essa, então nós precisamos acolher essa percepção e organizar isso de uma outra forma. Então, nesse caso, é muito mais vantajoso nós trabalharmos com a modulação das intensidades, né? Regularmos essas intensidades, do que necessariamente mexermos na temperatura de cor, né? Se essa temperatura de cor não é confortável a um determinado público, não é porque disse que nós vamos aplicar, né? Cada caso sempre vai ser um caso. O projeto residencial ele tem essa benesse fantástica, né, da gente poder investigar efetivamente quem vai se utilizar. Outros projetos não permitem isso, como um comercial, enfim, a gente não consegue. Mas aí, nesse caso, talvez a modulação do fluxo luminoso, né, da intensidade lumínica, seja um grande artifício para que a gente trabalhe. Trabalhar com a situação da mesma luminosidade, mas em uma condicionante difusa, por exemplo, já traz um conforto muito grande, falando de neuroiluminação, em relação a uma iluminação direta, né, onde o meu olho bate direto com a exposição da fonte. Então, aqui a gente começa a ter outras articulações no projeto, que não necessariamente a troca da temperatura de cor, né? A questão da dimerização, a questão desses controles, a montagem de cenas, né? Mesmo que a temperatura de cor permaneça a mesma, a gente ainda assim consegue fazer cenas, né? Cenários lumínicos para esse favorecimento, tá? Espero ter conseguido auxiliar o colega aí. Ela respondeu aqui perfeito. Obrigado, El. A última pergunta que a gente tem no chat, Lori, é qual é a diferença da neuroarquitetura para a psicoarquitetura? Então, é porque aí começam a aparecer vários nomezinhos já, né? Mas, assim, a psicoarquitetura, ela vem dentro de uma diagramação da psicologia ambiental, né? É a psicologia ambiental instrumentalizada, digamos assim. Ainda assim, ela fica sob o guarda-chuva da neuroarquitetura, porque a neuroarquitetura ela vai envolver a ciência no processo. Ela não nega o que vem da psicologia ambiental, ela não nega o que instrumentaliza-se a partir da psicologia ambiental, que é a psicoarquitetura, mas sim ela soma outras questões que são as questões
neurocientíficas do processo, portanto tem a ciência envolvida, né, com mensurações, etc, que a gente não teve tempo aqui, em algum outro momento a gente pode conversar sobre isso, como que se dá. Mas ela faz parte desse grande guarda-chuva que a neuroarquitetura abraça, né? Mas respondendo especificamente à psicoarquitetura, quando eu vou trazer, né, ferramentais da psicologia ambiental, eu instrumentalizo isso para projeto e a gente acaba chamando de psicoarquitetura. Já foi chamada também de psicologia projetual, né? Mas como começou a se falar muito sobre neuroarquitetura, acabou se utilizando a psicoarquitetura, mas já foi chamada também de psicologia projetual, tá? Espero ter contribuído aí com a colega. Obrigado. A Larissa tinha levantado... Larissa, né? Tinha levantado a mão. Quer perguntar, Larissa? Quero sim. Tudo bom, Larissa? Tudo. Lori, então, a minha dúvida é no seguinte, por exemplo, consultórios médicos. Você acha que eu uso a mescla da luz fria com a luz quente, ou posso utilizar só a luz quente e, claro, também utilizando de luz indireta? Às vezes eu fico um pouco confusa qual luz eu poderia trabalhar mais. Tá. Obrigado, Larissa, pela pergunta. Larissa, sempre tudo vai em cima do comportamento que é esperado, né? Então, por exemplo, uma das grandes dinâmicas que vem se utilizando hoje é descaracterizar o ambiente da clínica, do consultório, como aquele ambiente hostil, né? Com muita asepsia, que é natural que tenha, por ser um ambiente de saúde, mas muito incipiente em relação a questões sensoriais e perceptivas, né? E a iluminação, ela faz parte desse cenário porque ela está diretamente ligada no modo como nós percebemos tudo. Então, aqui, de novo, vai muito do que você quer proporcionar e onde. E essas respostas podem se alterar de acordo com o movimento do projeto. Então, por exemplo, sala de espera. Como que você quer organizar o seu público na sala de espera? Eu gostaria que as pessoas ficassem mais calmas, mais tranquilas, que tirassem um pouco aquela coisa, tô no médico, enfim. Então, você pode trabalhar uma iluminação um pouco mais branda, uma iluminação menos excitatória, né, de preferência. Você vai trabalhar, como a gente já falou aqui, outros aspectos, né? A sonorização, a odorização, o tipo de material que você vai ter ali, uma coisa mais convidativa, talvez tirar um pouco a carinha de clínica e deixar mais amigável, né? Mais perceptiva essa questão emocional do espaço. Aí entramos, por exemplo, para o consultório, né? No consultório, como que eu quero que seja a relação com esse profissional? Depende, quem é esse profissional e para quê? Não, é uma consulta com um psicólogo, com uma psicóloga. Não, então, como que vai ser isso? Vai ter aquele primeiro momento investigativo, depois vai ter um momento de partilha? Então, a gente pode modular a iluminação. Nesse momento de investigativo, vamos deixar a luz um pouquinho mais excitatória, para que tudo venha à mente, para que eu tenha maior foco atencional, para que eu possa relatar melhor. Ok. Agora, vamos para o momento de partilha, muda a iluminação. Agora fica mais aconchegante, vamos ficar mais à vontade, nós vamos conversar sobre você, enfim. Então, essas modulações, elas vão acontecendo para que a gente possa ter uma condicionante de uma maior entrega comportamental. Em alguns casos, a gente não vai conseguir fugir. Então, se eu tiver, por exemplo, em um consultório odontológico e eu estou fazendo a parte de iluminação da cadeira odontológica, o médico precisa, né, efetivamente, de uma iluminação que vá dar uma acuidade visual para aquele desenvolvimento de tarefa. Mas o que o paciente visualiza não precisa ser a mesma coisa que o médico visualiza, né? Então, por exemplo, nós mesmos já projetamos consultórios odontológicos que ao teto, né, no ângulo da visão do paciente, fica uma TV com, nesse caso, né, era para cirurgias de longa duração, ficava uma TV com Netflix, enfim, a pessoa tinha uma playlist ali do que gostava de ver, um filme e tal, então não era a mesma condicionante. Então, você troca isso, né? A questão de abrir esse visual para a parte externa, né? E o paciente ter a possibilidade de ver o ambiente externo
mentalmente tira ele da clínica. Então, essas construções, elas podem auxiliar bastante aí, Larissa, né, de você fazer. Larissa, um dos principais pilares do design biofílico e também do design salutógeno são os ambientes híbridos, aquele que você consegue conversar interior e exterior, né? Se eu tiver a possibilidade de sair para fora, melhor ainda. Mesmo que eu não saia, se for um vidrão piso-teto, né, com ar de janela, e do outro lado tem um jardim, me parece que eu já posso sair para o jardim, mesmo que eu não vá, né? Quantas e quantas pessoas pagam muito mais caro em apartamentos com sacada e quase nunca usam a sacada? Né? Porque eu valorizo muito a possibilidade de ir para fora, mesmo que eu não vá, né? Então, esses pilares podem ajudar bastante aí. Não sei se consegui contribuir com você, Larissa. Sim? Perfeito, Sim, então. super. Perfeito. Obrigado, Larissa. Pode tirar sua dúvida, Paula. Olá, boa noite. Boa É, noite, Paula. Tudo bom? tudo ótimo. Boa noite para todo mundo que tá aqui também. Eu só queria fazer umas contribuições também em relação à parte salutogênica, clínicas, né? Hospitais. Eu sou especializada, né, em arquitetura hospitalar, queria deixar algumas ressalvas em relação a muitos estímulos em ambientes que a gente trata, ambientes de cura, né? Então, eu até coloquei no chat falando sobre a questão do estímulo olfativo, que há casos e casos, né? Então, por exemplo, muito interessante, sei lá, uma maternidade, colocar um cheirinho de bebê, ok, mas uma clínica oncológica, melhor não trabalhar com esse tipo de estímulo olfativo, né? Então, é muito realmente isso, casos e casos, e a questão de dimerização, de poder fazer vários cenários, né, de criar cenários dentro do espaço hospitalar e clínico, é bem interessante porque tem pacientes que preferem um determinado tipo de situação do que outros. Então, esse negócio da tela do dentista, que você pode escolher o que você vai querer assistir ou escutar, então é o que a gente fala da personalização. Porque às vezes a gente chega numa clínica de desintometria, uma clínica de imagens, ressonância, que as pessoas têm medo, tomografia, tem aquelas imagens, tem uma parede de lavanda, né? Aquela coisa assim, umas flores, floresta, só que da mesma forma que isso pode ser agradável para uns, pode não ser agradável para outros. A mesma coisa da psicologia. Às vezes, o que é agradável para um não significa que é agradável para todo mundo. Então, a questão da personalização, ela é importante até mesmo para pacientes autistas, né? É uma clínica psicológica que atende diversos tipos de público, mas também tem pacientes autistas, ou com hipersensibilidade a alguma coisa. Então, é bom ter a questão da personalização. É só isso. Perfeito. E uma contribuição excelente, Paula. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho de compartilhar conosco aí. É super pertinente, né? Muito obrigada, eu. Parabéns, muito bom. Gratíssimo. Fico feliz em contribuir. Obrigado você por trazer esses adendos para nós aí. Imagina. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Lori, para finalizar, Sim, tem uma sim, dúvida aqui da Brenda, sim. depois que surgiu com a pergunta do Ítalo, né? Minha Certo. dúvida surgiu após questionamento do colega a respeito do consultório. É sobre a diferença para o TEA, né, transtorno do espectro autista, em relação a isso, como a arquitetura aborda. Então, aí a gente vem algo linkado ao que tínhamos conversado com o Ítalo e agora, por último, com a Paula, né, que contribuiu conosco também. A gente sempre vai ter que entender, primeiro ponto assim, qualquer um desses, qualquer elemento que vamos trabalhar com neurodiversidade, qualquer um desses elementos classificatórios,
O primeiro passo que nós temos que entender é de em que nível nós estamos falando, né? Porque tem níveis muito, muito leves, praticamente imperceptíveis, e a partir daí nós vamos tendo outras classificações. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é de que nível estamos falando, né? De qual elemento de inserção nós vamos partir para poder trabalhar. E, em cima disso, nós vamos entender um segundo ponto, que é o ponto da hipo ou da hipersensibilidade, né? Então, nós temos públicos que reagem de forma hipossensível e outros públicos reagem de forma hipersensível. A partir desse momento, a gente começa a entrar muito bem no que a Paula trouxe da questão da personificação, né? De você poder personalizar. Por quê? Porque aí a gente vai entrar em um elemento que ele é muito pessoalizado, mas ele é de extrema importância para trabalharmos com neurodiversidade, que é a questão do acolhimento. E esse acolhimento, ele tem que ser um acolhimento também representado pela espacialidade. Então, algumas pessoas vão reagir a determinados estímulos de formas diferentes. Tem pessoas que ficam muito quietas e elas se bloqueiam, se fecham. Tem outras que ficam muito expressivas, muito agitadas. Então, nós precisamos entender qual é o nível de acolhimento que nós podemos organizar para isso, né? Então, por exemplo, quando nós estamos falando, vou dar um exemplo aqui de, sei lá, esquizofrenia, por exemplo, alguns ambientes recebem uma composição um pouco mais curvilínea. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, mas todos nós, quando nós estamos, por exemplo, muito nervosos ou muito preocupados, vocês já perceberam que a gente começa a andar? Que a gente anda? Né? Você está ali tentando digerir um problema, né? Você anda pela casa, você anda pelo ambiente que você está. E se você parar para observar, nós tendemos a andar em círculos. Por quê? Porque o movimento em círculo, ele me remete a um começo e um término na mesma coisa. Isso significa que eu estou tentando alinhar os meus raciocínios, eu estou tentando alinhar o meu raciocínio lógico, eu estou tentando alinhar os meus pensamentos. E corporeamente eu expresso isso, né? Então, quando numa situação como essa, o ambiente me permite que eu tenha uma maior facilidade de assim utilizá-lo, é um favorecimento que eu trago, né? Então, a gente sempre vai compreender qual é o público que nós estamos trabalhando e como que nós vamos entregar isso para esse público. E aí, se você me permitir, eu posso fazer um adendo outro aqui, que é o seguinte. Quando a gente começa a falar, por exemplo, sobre desenvolvimento, né? Desenvolvimento infantil, bebês, crianças, né? O próprio design salutogênico começa a nos mostrar, por exemplo, alguns cuidados específicos para quarto de bebê, né? O que a gente deveria organizar em quarto de bebê. Então, a gente vai percebendo que, ou como deveríamos organizar, né, algumas coisas no quarto de bebê. Então, a gente vai percebendo que o espaço, ele sempre vai me dar a resposta de acordo com o movimento cognitivo que eu lá terei. Então, se eu estiver falando de neurodiversidade, se eu estiver falando de população vulnerável, e aí, de novo, a gente vai lá no gerodesign, a gente vai aqui no quarto de bebê, então nós vamos entender como que esse espaço se configura para que eu possa favorecer a esse desenvolvimento dentro de um acolhimento, né? Então, aí sim nós precisamos entender esses aspectos. Os aspectos iniciais, em qual nível eu estou conversando, e dentro desse nível, se eu vou trabalhar com hipo ou com hipersensibilidade, e aí eu começo a fase do acolhimento. E para o acolhimento eu preciso entender o indivíduo, né? Ou aquele grupo de indivíduos, se assim estiverem organizados, né? Espero ter conseguido responder a colega aí. Obrigado, Breno. Apareceu ali para mim. Obrigado, Léo. Essa foi a última pergunta do chat, professor. Perfeito. Obrigado. Caso alguém ainda tenha ficado com alguns questionamentos, às vezes anotou alguma coisinha, recorda depois, de novo, né? Aqui na minha tela está o @ do Instagram, então é só ir até lá, fiquem sempre à vontade, mandar direct, enfim, é sempre um prazer poder contribuir aí, né?
Quero agradecer, professor, por essa noite incrível que a gente teve hoje, tá? É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez e vamos marcar mais encontros, né? Vamos, com certeza. Ó, Ana, e eu dividi com você a responsabilidade desse aqui, Do, ó. do sorteio. Esse aí eu vou deixar na sua mão. Aí eu não sei como Tá. é que você vai fazer, se você vai sortear com a galera que está aqui, como é que vai ser. E aí, mas eu deixo a responsabilidade na sua mão aí, né? Lembrando que esse aqui, o físico, ele não existe mais, mas a gente vai sortear um digital aí, tá? Tá com você a responsabilidade, Aninha. Tá. Natália, a gente faz agora, faz na galera, com o pessoal, e a gente divulga no Instagram do IPOG, Marco Lori, como que você, que era do administrativo. Vamos pegar a lista de quem compareceu, Ana, que a gente consegue pegar, tá? Pelo Zoom. E aí a gente faz o sorteio, a gente grava ele no sorteador, porque acredito que agora, eu não consigo puxar agora essa relação. Então a gente Perfeito. puxa a relação do pessoal que compareceu, a gente grava, posta lá no Instagram, Marco Lori, manda para ele também, entra em contato com quem ganhou. Tá Por bom. favor, me mandem que vai ser um prazer. Com Bacana. certeza. Bacana, professor. Então é isso. Boa noite e até a próxima. Então, gratíssimo. Obrigado, Ana, obrigado, Natália, obrigado a todos que estiveram aqui. Espero que tenha conseguido deixar um pouquinho de coisa boa aí com vocês, né? Uma pulguinha assim para querer conhecer um pouquinho mais. Fico muito feliz. Espero que muito em breve nós nos encontremos novamente aí. De novo, qualquer coisa, só no Instagram e a gente bate um papo por lá. Tá bom, então, professor. Muito obrigada. Só lembrando, né, que a gente tem aí a nossa especialização tanto no remoto ao vivo e algumas unidades do Brasil a gente tem também presencial, né? A gente está tentando aí junto com a coordenação acadêmica trazer aqui para Maceió, né? Que a gente é da unidade de Maceió, essa especialização presencial aqui na unidade. Vai ser um prazer Que receber legal. aqui nessa cidade maravilhosa. Vai ser E difícil, aí, né, professor, vir dar aula aqui. Nossa, dificuldade, né? Uma terra linda dessa. E aí, cara, vão ter que me engolir um final de semana inteiro falando, né, gente? Porque o cara fala, né? Eu vou te contar. Vai ser muito bom. A gente vai fazer o levantamento das pessoas interessadas e futuramente a gente vai ter aí essa especialização aqui nessa unidade maravilhosa também, com toda a estrutura. Que legal. Obrigado, Ana, pelo convite. Obrigado, Natália, pelo convite, pela organização. Obrigado ao IPOG Maceió. E obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, me coloco à disposição. Só ir até o Instagram, a gente bate um papo aí. Tá? Obrigado de coração. Espero ter contribuído um pouquinho. Um beijão enorme, um abração gostoso a todos aí. Uma excelente noite a todos.